Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. João 5,14. Aqui vão os pedidos de oração dos nossos queridos irmãos e amigos. O Pedro Barbosa diz que agradece a Deus pelo cuidado e proteção e pela recuperação da Josiane. Pede também pela saúde de vários membros da sua família que estão com Covid-19. A irmã Josiane agradece a Deus pelas bênçãos e pelo cuidado dele com sua família. Agradece também pela viagem que o Pedro e que nós fizemos. Agradece também a Deus pela vida do seu pastor e pela minha igreja, que Deus abençoe e guarde todos. Sônia e Curtinaites tem muito a agradecer por tudo que Deus fez e continua fazendo por nós. Temos uma família, um teto, saúde e paz nesses tempos de pandemia. Os nossos pedidos a Deus é para que aquele que vive nas ruas, sem teto, sem família, muitas vezes sem saúde, pedimos pelas pessoas hospitalizadas e por esse mal que está assolando o mundo. A Gorete Fernandes Alves pede a oração por sua família, por sua irmã, que irá fazer uma cirurgia no olho na segunda-feira. Que Deus esteja abençoando e que corra tudo bem. A Elisa Artuso pede oração para seu sobrinho Leonardo e para o seu cunhado José, pois eles estão doentes, e por ela e para o Sérgio, que o Senhor abençoe nossas vidas com saúde e paz. A Débora Baldi, ela agradece e pede libertação para a sua filha Andressa e também para o Júlio,
se fortalecer na fé. A Leia Pimentel pede oração pela sua vida profissional e pelos seus irmãos Daniel, Edson e Alci. Agradece pela provisão do Senhor e pela vida do Cauã. A nossa irmã Tânia Zocolan pede por sua saúde. Anda muito sensível e determinada à alimentação. A Márcia Silvestre, nossa querida irmã que esteve hospitalizada, agradece pela sua recuperação e as orações da igreja foram elas que a fortaleceram, sustentaram quando não tinha forças. Oração pelo tratamento que inicia no dia 2, fisioterapia pulmonar, e também, por favor, orem por todos os trâmites junto ao INSS que tive que entrar. Também agradece a Deus pela recuperação do Alfredo, que já está trabalhando. Amém por isso. Terezinha Frazão Coelho pede oração por Camila, a filha de minha sobrinha, a filha de sua sobrinha, que está com depressão, já tentou suicídio 2 vezes essa semana. Que Deus as ajude. A Ivani Bordim pede pela família Leão, que está acometidos pelo Covid-19. Também pelo Marcos, sofrendo com câncer. Que Deus os guarde. Quem tem jovem em casa, eles saem pondo assim nossas vidas em risco. Que eles possam ter consciência disso. Amém. É o que nos resta pra falar. Os gemidos são gritos de clamor, implorando por ajuda. Em oração, clamamos por cura. Em comunhão, nossas vozes, em esperança, plantamos a semente, a vemos brotar. Ouça-nos clamar pela cura, pela vida, pela força, por nossa família, pela paz, pela união, por nossa nação. Ouça-nos clamar. Aleluia! É bom poder clamar e saber que o Senhor nos ouve. Amém? Em oração, clamamos por cura. Em comunhão, erguemos nossas vozes. Em esperança, plantamos a semente.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, em meio a tanto tumulto, essa pandemia veio para nos sacudir, Senhor, e saber que nós também estamos precisando sempre, cada vez mais do Senhor. Senhor, são tantos pedidos, Senhor, que a nossa igreja faz todas as semanas, nas quartas e no domingo, e que nós colocamos, Senhor, nas Tuas mãos. Pai, esses pedidos que foram colocados agora, Senhor, a cada um deles, Pai, derrama a sua unção. Cada um foram feitos de coração, Senhor. E nós aqui oramos por eles e por aqueles que estão hospitalizados, Senhor, que estão nas ruas, que estão sem emprego, sem família, sem teto. Senhor, oramos também pela nossa igreja BVA, que tanto amamos, Senhor, e que nós precisamos voltar com todo o nosso vigor. Mas estamos aguardando, nós que somos mais idosos, para ir pessoalmente, Senhor. Sustenta nossas vidas, guarda o pastor Silvio e sua família e a nós todos. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Na dor todo mundo é igual, na dor todo mundo chora. Na dor a gente lembra de fugir do mal, quando ela passa a gente esquece e volta. Na dor a gente quer perdão, na dor pedimos mais misericórdia. Na dor a gente quer ter mais gente em volta, quando ela passa a gente quer discórdia. A dor é professor pra nossa sanidade, pra quem é humilde pra ouvir a verdade. A dor é professor, nos põe em igualdade. Quem poderia ensinar a humanidade? A dor, a dor. Quem sofre quer ficar de pé, e todo mundo reza noite e dia. Deus vira pai, os homens são irmãos de fé, e quando passa tudo é utopia. Na dor ele se fez igual, morreu a morte pra mostrar a vida. A dor parece iluminar esse velho portal, pro mundo ver que existe uma saída. Dor, a dor. A dor é professor pra nossa sanidade,
pra quem é humilde pra ouvir a verdade. A dor é professor, nos põe em igualdade. Quem poderia ensinar a humanidade? Morreu a morte pra mostrar a vida. A dor parece iluminar esse velho portal pro mundo ver que existe uma saída. A dor é professor pra nossa sanidade, pra quem é humilde pra ouvir a verdade. A dor é professor, nos põe em igualdade. Quem poderia ensinar a humanidade? A dor, a dor, a dor, a dor. Olá! Antes de apresentar a palavra, eu gostaria de lembrar você que no próximo domingo, o primeiro domingo do mês, nós teremos a nossa celebração presencial, sempre às 10 horas da manhã, respeitando todos os protocolos. E no domingo que vem, nós estaremos celebrando a Ceia do Senhor. Aqueles que vierem, vamos celebrar aqui juntos, e se você ficar em casa, prepare o seu cálice, prepare o seu pão, junte a família e celebrem a Ceia do Senhor, ok? Nós estamos numa série de mensagens intitulada Quebrando os Mitos do Sofrimento. Quebrando os mitos do sofrimento. E, por falar em mito, nós já definimos esta palavra como sendo uma ideia falsa que distorce a realidade ou não corresponde a ela. Uma ideia falsa. Você já deve ter ouvido falar do mito da cegonha. A gente gosta de contar para as crianças que foi uma cegonha que as trouxe. Lá no interior de Minas Gerais, eles ensinam às crianças que elas nasceram e elas são encontradas debaixo de um pé de café. São mitos que vão sendo passados de geração a geração e alguns acabam tendo estes mitos como sendo a verdade. E a maneira de você vencer um mito foi dita por Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Jesus nós encontramos a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. E para se vencer os mitos, as mentiras, os fake news que nos contaram, nós precisamos da verdade, conforme revelada por Jesus e na palavra de Deus. O mito número 1 que nós quebramos foi aquele que diz que não importa o que você crê, o importante é ser sincero. E nós vimos que há muita gente sinceramente errada por aí. O mito número 2, nós vimos no domingo passado, eu posso controlar as coisas se eu me preocupar com elas. Então, preocupação ajuda. Então, eu tenho que ficar preocupada. Nós já explicamos que isso é um mito, é uma mentira. Se você não ouviu essas mensagens, vai lá no Facebook, vai lá no YouTube, essas duas mensagens estão ali. Hoje, nós falaremos sobre o mito da dor. A verdade sobre a dor.
E eu gostaria de iniciar lendo Isaías, capítulo 57, versículos 18 e 19. Diz assim: eu vou guiar o meu povo, vou consolar os que choram de tristeza. Nos lábios dos que choram colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz. Paz para os que estão perto e para os que estão longe. Diz o Senhor, eu os curarei. Você sabe que nós brasileiros somos muito hipocondríacos, né? Você sabe que aqui nós estamos muito conscientes da dor. A gente encontra por aí remédio de todo tipo, em toda parte, comerciais, sobre medicamentos que dizem que aliviam, dizem que exterminam, dizem que reduzem a dor. E a ciência continua estudando e apresentando novas fórmulas para nos ajudarem a vencer a dor. Mas a dor é uma parte da vida. Olha, deixar de experimentar a dor é não ser humano. Mas você que é um ser humano como eu, tem dor física, tem dor emocional, tem dor espiritual. Agora, o mundo tem ensinado a você muitos mitos acerca do que a dor é ou não é. Alguns destes mitos, são inofensivos, mas um dos mais destrutivos mitos sobre a dor é esse: se eu ignorar minha dor, sofro menos e ela irá embora. Eu devo ignorar a minha dor para que ela passe. Ou, em outras palavras, se eu bloquear da minha memória, se fizer de conta que nunca aconteceu, se ignorar, então eu não terei nenhuma dor. Agora, por detrás disso, há um outro mito que diz que é mais fácil evitar problemas do que encará-los. Então eu vou fugir dos problemas. É interessante que este mito prevalece até na teologia. Os adeptos da teologia da confissão positiva, que é dentro da teologia da prosperidade, essa teologia diz assim: a pessoa confessa que tem aquilo que quer ter. Então ela vai dizer, eu tenho, eu ganho 100 mil reais por mês. Ela confessa isso, para ser abençoada naquele sentido. E também confessa negativamente. Ela não confessa o que tem, para não atrair maldição. Então, se ela está com dor de cabeça, ela não diz que está com dor de cabeça, ela diz, eu estou bem. Porque se ela fizer esta confissão, ela vai estar atraindo maldição sobre a vida. Tudo isso está dentro desta ideia de que se eu ignorar a minha dor, sofro menos, ela irá embora. Há um psicólogo americano, Scott Peck, ele diz que com medo da dor, quase todos nós, num grau menor ou maior, tentamos evitar problemas. Então, para não sentir dor, eu tento evitá-los. Nós procrastinamos, esperando que os problemas vão embora. Nós ignoramos e fazemos de conta que eles não existem. Tentamos escapar dos problemas. O fato é que Deus não deseja que você ignore a sua dor. Ele quer que você descubra a causa da sua dor, a fim de que possa encontrar um alívio verdadeiro, um alívio real. E o que é a dor? A dor
é como uma luz de advertência que mostra que está acontecendo alguma coisa errada na minha vida. É sábio ignorar uma luz de advertência? Você está dirigindo o seu carro, acende uma luzinha ali, você vai continuar dirigindo o carro daquele jeito? Não é sábio. E não é sábio ignorar a sua dor. Ela está dizendo que alguma coisa está errada. Dor física, emocional, espiritual, mostram que alguma coisa está errada na sua vida. Se você está com um remorso, se você está com um ódio guardado no seu coração, um ressentimento, se algo dói no seu corpo, alguma coisa está errada. Se você sente uma dor espiritual, de afastamento de Deus, de descrença, de incredulidade, alguma coisa está errada. Então, há uma verdade sobre a dor humana. E a verdade é esta: a dor é uma ferramenta que Deus usa para o bem em minha vida. Geralmente, a dor vem em nossa vida e não entendemos por que ela está lá, ou qual é a finalidade dela. Não vemos nenhum propósito nela. E se a dor não tem um propósito, é muito difícil suportá-la. É muito mais fácil lidar com a dor quando você vê o propósito que está por detrás desta dor. Agora, eu vou alertando, eu não sou nenhum masoquista. Eu preferiria, humanamente falando, nas minhas limitações, eu preferiria que não houvesse dor. Mas eu preciso reconhecer que a dor é necessária. Você sabia que existe uma doença chamada insensibilidade congênita à dor, ou analgesia congênita? Não é? Estas pessoas que têm esta enfermidade, e disse por aí que são menos de 300 pessoas no mundo todo, estas pessoas não sentem dor. Elas podem pisar numa ponta de faca e não vão sentir dor. Analgesia congênita. E aí você pode pensar assim: que bom, hein? Não sentir dor. Pode parecer um benefício, mas esta doença, pode colocar a vida da pessoa em risco. Ela pode ter um desajuste interior. Ela pode cortar o pé ou a mão e não vai sentir dor, e não vai tratar, e vai acabar morrendo daquilo. Eu quero, nesta noite, conduzir você através de 5 fatos que Deus diz na sua palavra sobre a dor. Como é que Deus transforma a sua dor em bem? Em primeiro lugar, eu quero dizer que Deus usa a dor para impulsionar você. Olha só o que diz Provérbios 20, versículo 30. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. A dor nos faz agir como nenhuma outra coisa é capaz de fazê-lo. Veja uma coisa: a dor nos leva à ação, leva-nos a fazer coisas que em outras circunstâncias nós adiaríamos. A dor nos move, a dor nos empurra, a dor nos força a mudar quando não desejamos mudar. A dor é usada por Deus
para impulsionar a minha vida para as mudanças necessárias. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não quero ir ao dentista até que a dor fique tão ruim a ponto de ser maior que o meu medo. Aí então eu vou me mover e vou agir. Nós não mudamos quando vemos a luz. Nós mudamos quando sentimos calor. Geralmente, quando nós chegamos ao fundo do poço, então nós estamos prontos para mudar. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Lembra-se, o filho pródigo deixou a casa do pai, levou sua herança, gastou tudo, aí veio uma crise e ele foi trabalhar cuidando de porcos. E cuidando de porcos, ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos. E aí começou a pensar na vida que tinha na casa do seu pai. E naquele momento, ele caiu em si. Olha só o que diz a palavra. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Exatamente isso. A dor causada pela fome finalmente o motivou a mudar e a voltar para a casa do seu pai. Meus irmãos, nós, em segundo lugar, nós aprendemos que Deus usa a dor para direcionar você. Hebreus 12:7 diz: permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Notem aqui a palavra educar. Algumas vezes, a única maneira de educar e de treinar é através da dor. Quantos de vocês que são pais prefeririam não ter que disciplinar os seus filhos? Agora, Deus faz a mesma coisa. Deus não deseja trazer dor à sua vida, mas algumas vezes Ele tem que fazê-lo. Ele tem que disciplinar você, tem que treiná-lo, tem que movê-lo na direção certa. Isso acontece não porque Ele está irritado, ou que Ele esteja retaliando você. Não é porque Ele não gosta de você e quer se vingar, mas é porque Ele ama você. O grande filósofo Aristóteles disse: algumas coisas nós só aprendemos por meio da dor. A dor é uma ferramenta de ensino. Deus usa a dor para direcionar você. Algumas vezes, Deus já teve que ganhar a sua atenção através da dor. Agora, quando eu era criança, eu furtei um doce em um mercadinho. E a minha irmã estava comigo e contou para minha mãe. E a minha mãe me disciplinou. Mas a minha mãe não cortou a minha mão. Eu já nem me lembro qual foi a disciplina, mas a minha mão continua aqui. Ela não cortou. Então, guarde isso. Deus pode nos disciplinar, mas Ele não corta a nossa mão. Ele não vai nos prejudicar. Às vezes a disciplina de Deus é não atender a um pedido que lhe fazemos, para que a gente aprenda alguma coisa. Não sei, mas Deus não causa tragédias na nossa vida. Olha,
o filho dele morreu no acidente porque Deus quis castigar o pai. Para com isso, tá bom? Mas Deus usa meios para nos disciplinar. Além do fato de que a maioria das nossas dores se originam das nossas escolhas. Às vezes a gente se alimenta mal, a gente é sedentário, não se exercita o suficiente, come o que não deve, e aí vai sofrendo dores no nosso corpo. Às vezes nós sentimos dores por falta de informação, ou para satisfazer alguns desejos egoístas. E para respeitar a nossa vontade, Deus permite as dores que sentimos, e pela sua graça, usa essas dores para nos dar uma nova direção. Há uma frase de Chesterton, um notável escritor, em que ele diz assim: Deus sussurra em nossos ouvidos através dos nossos prazeres, mas Ele grita conosco através da nossa dor. Deus diz: eu quero a sua atenção. E realmente Ele recebe a nossa atenção quando estamos com dor. A dor é como um sinal de direção. Pode ser que Ele use uma dor menor para que grandes mudanças ocorram em nossa vida. E o que dizer daquelas pessoas que nunca enfrentaram sofrimento? Pessoas que nasceram em berço de ouro. Essas pessoas podem se tornar insensíveis. Quem nunca passou fome, por exemplo, vai chamar o Bolsa Família de Bolsa Vagabundagem. Quem nunca sofreu depressão vai dizer que aqueles que sofrem deste mal estão fazendo manha. As pessoas idosas, já perceba isso, as pessoas idosas fazem questão de ir a um funeral, porque elas já experimentaram muito luto. Os mais jovens, que nunca tiveram uma perda significativa, muitas vezes nem ligam para os funerais. Acredite, por detrás da dor há uma direção de Deus. Deus deseja que a sua vida seja ainda melhor. Em terceiro lugar, eu quero lhe dizer que Deus usa a dor para transformar você. Lá em Isaías 48:10, nós lemos assim: eu fiz vocês passarem do sofrimento para deixá-los puro, como a prata é purificada na fornalha. Em outras palavras, a dor é uma ferramenta de medida. Deus usa a dor para ajudar a você a ver como você é por dentro. Por exemplo, quando experimento a dor, a maneira como reajo a esta dor mede a minha fé. Seja dor física, emocional, espiritual. Como eu reajo vai mostrar como é a minha fé. Você realmente não sabe o que está dentro de você, até que tenha encarado o teste da dor. A Bíblia frequentemente compara a dor a um fogo refinador, como um fogo que você usa para refinar o ouro ou a prata. Na medida em que você aquece o ouro ou a prata, as impurezas são queimadas, a escória é queimada, ou seja, algumas coisas que não deveriam estar lá são queimadas. A questão da dor que você está sentindo agora, a dor que você está experimentando durante esta semana, ou que você vai experimentar, o que está permitindo que você seja queimado em sua vida? O que está queimando dentro de você? O que Deus deseja remover da sua vida através dessa dor, né? O que será? Será, por exemplo, o egoísmo, o materialismo, o orgulho,
a impaciência, o medo, a incredulidade. O que Deus está querendo tirar da sua vida? Passar pelo cadinho do fogo purificador para ser destruído em sua vida. O que Ele quer tirar que está te prejudicando? A dor é um teste. A dor expõe o seu eu real. Um dos testes mais poderosos em relação à dor será o teste do seu caráter. Quando a dor chegar, você terá duas opções: ir para a verdade ou se afastar dela. Analise o seu interior em meio à dor e cresça como uma pessoa aprovada por Deus, de dentro para fora. Em quarto lugar, Deus usa a dor para proteger você. Olha o que diz Romanos 8:28. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amamos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. A dor é um sinal emitido pelo corpo que serve para proteção. A dor indica sinais de perigo quando as articulações são usadas de forma extrema e ainda ajudam a identificar doenças como infecção de ouvido, gastrite e outras mais graves, como infarto. Como a pessoa não sente dor, a doença vai progredindo e se agravando, já sendo descoberta já em estágio muito avançado. Muitas vezes, Deus usa a dor para nos proteger de alguma coisa pior. Algumas vezes Ele usa a dor para nos proteger e nos prevenir do envolvimento em alguma coisa com a qual não deveríamos estar envolvidos. Como Ele não deseja que você esteja em determinados lugares, às vezes, Ele tem que usar a dor. Portanto, Deus usa a dor para proteger você. Ele usa a dor. Não estou dizendo que Ele inflige a dor. A dor pode ser uma bênção disfarçada. Por exemplo, a febre. Quase sempre a febre é um sinal de algum desequilíbrio no organismo, que precisa de tratamento. Hoje, com a Covid, nós ouvimos falar das pessoas que têm Covid e são assintomáticas. Vejam, elas não sentem nada, mas podem estar infectando pessoas da sua própria família, porque não sentem nada. Então é melhor você ter febre. Nas emoções dolorosas, na apatia, medo, insensibilidade, isso está me dizendo que alguma coisa está fora do lugar na minha vida. Algo está fora de equilíbrio e Deus está dizendo: eu quero que você corrija isto. As emoções são um símbolo disto. Deus usa a dor para proteger você, dizer que algo fora do normal está acontecendo. E quando eu sinto depressão, quando eu sinto ressentimento, ódio, preocupação, tudo isso mostra que algo está fora do normal na minha vida. Eu tenho um livro, um comentário sobre o Salmo 23, escrito por um pastor de ovelhas, onde ele dá uma informação muito interessante. Ele diz que quando um pastor tem no seu rebanho uma ovelha que é desobediente, uma ovelha que se desgarra com facilidade, e você sabe que uma ovelha fora do rebanho, ela é vítima dos animais ferozes, então o pastor, tendo uma ovelha desobediente, ele quebra uma pata desta ovelha, amarra uma madeira ali naquela pata, para que a ovelha não se desgarre, ficando assim desprotegida. Pode parecer uma medida cruel, mas na realidade é um gesto de amor, para que a ovelha não se afaste e fique guardada ali no seu
rebanho. Então, uma coisa que a gente precisa lembrar é que não há grandeza sem dor. Em quinto lugar, eu quero lhe dizer que Deus usa a dor para amadurecer você. Você amadurece através da dor. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 4, nós lemos: portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa, serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Então, a dor é o alto custo do crescimento. Nós, muitas vezes, queremos o produto sem o processo. E o que é o produto? O produto que nós queremos é maturidade, queremos estabilidade emocional, queremos saúde, queremos confiança, sentido e significância, queremos propósito de vida, mas nós não queremos o processo, porque o processo é doloroso, traz sofrimento. Nós queremos toda a estabilidade, queremos a totalidade das emoções, mas não queremos ir através do processo. Você não pode tomar um atalho para o crescimento. Quem se formou numa faculdade sabe que a obtenção do diploma requereu um longo processo, requereu muito esforço. O diploma não cai do céu. Muitas vezes nós queremos o diploma sem fazer o curso na faculdade. Aquela coisa que mais desencoraja você é a que Deus usa para desenvolver você. E isto não é um acidente. Note que Davi, ele sofreu como poucos, sofreu muito, mas Deus reverteu este processo, fazendo com que ele fosse o compositor dos salmos mais lidos da Bíblia, porque ele amadureceu. E por este amadurecimento, Deus conseguiu usá-lo para compor lindos salmos. Você realmente não sabe que Jesus Cristo é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tenha. E a pergunta: como você pode e deve lidar com a dor? Em primeiro lugar, não fuja da dor. A mensagem toda que eu acabei de proferir tem o propósito de mostrar que fugir nunca será o antídoto capaz de curar ou amenizar a sua dor. Se na perspectiva de Deus a dor pode gerar coisas boas em nossa vida, vamos ao encontro de Deus. Não desista. A sua história ainda não terminou. Como nosso pastor, Ele vai cuidar de nós. Olha, se está difícil, é porque ainda não chegou no fim. Você está sofrendo? Não desista. Como você deve lidar com a dor? Em segundo lugar, não responsabilize Deus. Não responsabilize. Deus sofre com você, jamais será responsável pela sua dor. Quem é o responsável? Pode ser o mundo em que vivemos, pode ser a carne, ou seja, eu mesmo, responsável pela minha dor, ou o diabo. A graça de Deus é tão grande que, mesmo não sendo responsável pela sua dor, Ele quer impulsionar, direcionar, transformar, proteger e amadurecer você em meio à dor, usando-a como ferramenta. E como você pode lidar com a dor? Recorra a Jesus. Recorra a Jesus. Jesus é o único capaz de ajudá-lo em meio à dor.
Ele sofreu. A Bíblia o chama de homem de dores, experimentado em sofrimento. E a Bíblia afirma ainda mais: Deus, para quem, por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele tornasse o líder perfeito para conduzi-lo à salvação. O que isso significa? Significa que Jesus é o único capaz de curar a nossa dor. Ele fez algo superior a isto. Ele veio para curar-nos de toda a fonte da dor. O pecado é a fonte de toda a dor. Então, chega de dor. É hora de você ser conduzido por aquele que é capaz de cuidar de você e usar as dores inerentes à vida em algo que nos dê crescimento e em algo que nos dê sentido. Deseje e decida ter Jesus como Senhor e Salvador de sua vida neste tempo. Lá em Romanos 10, nós lemos: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Lá em João 16:33, eu falei tudo isto para que tenham paz em mim. No mundo terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você quer realmente superar a sua dor e crescer através de sua dor? O primeiro passo é estar com Jesus. Que Deus possa te abençoar. Se você está sentindo uma dor física, emocional, espiritual, procure a razão dela. Descubra e perceba que Jesus não desperdiça a nossa dor e que você pode transformar essa dor em bênção para a sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, abençoa cada pessoa que está participando neste momento, deste culto. Pessoas com dores físicas, emocionais e espirituais. Que elas encontrem em Ti a solução, que encontrem em Ti o refúgio para superar e crescer em meio à dor. Em nome de Jesus. Amém. No próximo domingo, nós vamos continuar esta série falando sobre a verdade sobre o estresse. Boa semana, Deus te abençoe. Quem é que nunca teve medo de seguir em frente, já quis parar? Quem nunca fechou os seus olhos e pediu pra Deus fazer o tempo passar? Quem nunca foi dormir chorando e acordou sorrindo, só pra disfarçar? Precisou de abraço e quando olhou pro lado ninguém estava lá. Quem nunca foi deitar mais cedo só pra ver se a dor sumia ao acordar? Quem nunca chorou bem baixinho pra ninguém escutar? Sentir medo é normal, mas se sentir sozinho não é natural. Jesus preenche a alma.
Quem nunca precisou de abraço e quando olhou pro lado ninguém estava lá. Quem nunca foi deitar mais cedo só pra ver se a dor sumia ao acordar. Quem nunca chorou bem baixinho pra ninguém escutar. Quem nunca? Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Graça e paz, queridos. 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 Graça
Amém.